Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. E nós estamos dentro da nossa nova série, O Resgate da Alma Imortal, queridos. Nós precisamos nos desvencilhar desse mundo material como a única coisa que existe, esse circuito fechado, quebrar esse circuito e conseguir resgatar de novo, querido, essa ponte que nós temos em Deus, para chegarmos à nossa alma e de lá, como Davi fazia, nos conectar de maneira poderosa com o nosso Deus, com o propósito que Ele tem para a nossa vida, entender o mundo como Ele entende, se linkar, se conectar à sua perspectiva de vida. E eu estou nessa luta, tentando de alguma forma ajudar você que tem acompanhado os nossos vídeos a se conectar de maneira concreta, de maneira rápida, de maneira verdadeira, queridos, a sua alma imortal. Quero relembrar que tudo isso começou porque nós estamos vivendo em um mundo onde a superficialidade, o material parece ser o tudo. Só que o material, só que o mundo transitório, efêmero e passageiro não tem todas as respostas que as pessoas precisam. Por isso, quando alguma pergunta se levanta aonde o mundo material não tem essas respostas, o que a gente vê como resultado é um monte, um mar de pessoas perdendo a sua vida, entrando em doenças emocionais profundas, realmente procurando paliativos que não resolvem o problema, pelo contrário, pioram ainda mais o problema, como técnicas, remédios e tantas coisas, quando na verdade tudo seria diferente se nós tivéssemos de maneira mais fácil, de maneira verdadeira, de maneira clara, achei a palavra, de maneira clara, a nossa alma imortal. Quero fortalecer que acima desse corpo que você tem, desse corpo físico, você é uma alma, queridos, imortal, criado por Deus, dentro do seu amor. Ele pensou, Ele sonhou com você, Ele trouxe você à existência. E para essa realidade, para essa dimensão física, você tem o seu corpo para atuar dentro dessa dimensão física. Mas para além desse corpo, você tem a sua alma imortal. E é essa alma eterna que não vai morrer, que nunca jamais vai para a inexistência, que se conecta com Deus. E uma vez conectada com Deus, consegue trazer todos o seu propósito, a sua vida, a sua perspectiva para esse mundo. Nós não precisamos morrer para ir para o reino dos céus. Nós não precisamos esperar a nossa vida física acabar para que a gente acesse a eternidade. Nós já estamos dentro da eternidade. Esse aqui que nós estamos vivendo é apenas um aspecto pequeno, ínfimo da eternidade, da grandiosidade que Deus criou. Por isso, nós precisamos acessar essa nossa profundidade, nossa alma profunda, para que nós possamos nos conectar com Deus. Quando o Senhor Jesus, Ele morre lá na cruz do Calvário para nos salvar, Ele não vem apenas salvar o nosso corpo, a nossa mente carnal, nosso cérebro, não. Ele vem e morre, e Ele entrega a sua vida por nós, ressuscita para que nós possamos conectar a nossa alma que estava morta, o nosso espírito, a nossa parte mais profunda, com Deus. E uma vez conectado, agora nós precisamos fazer o caminho para a nossa alma e da nossa alma para Deus, aonde vai ser uma conexão verdadeira de liberdade, independente do que o mundo está nos mostrando. O diabo, sabendo disso, ele confina as pessoas dentro deste mundo material. Veja, se os objetivos, se as dores, se as necessidades, se os alvos que nós queremos alcançar não estão simplesmente confinados dentro desse mundo físico. Tudo tem a ver com esse mundo físico. E as pessoas perderam o seu contato com o seu ser mais profundo, queridos. E nós começamos falando sobre isso. E eu queria agora construir o caminho com vocês, começar a construção de um caminho viável, para que você possa resgatar esse contato, esta ponte, reconstruir esta ponte
com esse ser profundo, com a sua alma imortal, queridos, para que você possa, como Davi fazia, acessar a Deus de maneira grandiosa. Davi tinha, nós trouxemos na ministração passada, ele tinha em mente isso: o seu corpo é uma coisa, a sua alma é outra coisa, e ele sabia que ele era uma alma e que ele precisava, a partir da sua alma, desenvolver essa conexão com Deus. Em diversos momentos ele traz essa verdade para as nossas vidas, e nós vamos falar como começar a construção desse caminho, queridos. Pois bem, esse caminho ele foi entulhado de maneira proposital, ele foi quebrado, ele foi destruído pelo diabo, usando do sistema maligno, usando da carne, usando tudo aquilo que está ao seu alcance. Ele foi destruído para que as pessoas não se conectem mais com Deus. Mesmo as pessoas que querem uma conexão só conseguem ver Deus a partir do mundo físico, do mundo material. Então se torna um Deus distante, se torna um Deus que não consegue ter a ação verdadeira nas suas vidas. Fica um Deus teórico, não conseguem viver de maneira prática um relacionamento com Deus. Quando procuram colocar para acontecer em sua vida, tentam viver todos os valores do reino, a fé, a esperança, o amor e tantos outros valores importantes do reino, tentam viver apenas com a sua mente física. Mas essa mente, queridos, ela não suporta, ela não dá o suporte necessário para que a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa esperança em Deus, ela seja desenvolvida. Não dá. Nós precisamos então as pessoas não conseguem mais entender como se conectar a Deus. E aí acaba virando uma religiosidade, acaba sendo apenas mais uma parte da vida. No domingo pela manhã, ou à noite, ou à tarde, eu preciso ir na igreja, e aí eu vou, ouço, volto para casa e continuo vivendo uma vida confinada. Eu quero que você entenda isso. A nossa vida foi confinada à carne, queridos, ao mundo material, efêmero, passageiro. Tudo aquilo que nós pensamos, a grande maioria esmagadora, tem a ver com esse mundo apenas. Nós não temos mais a conexão com a nossa alma profunda, e dessa alma conexão com Deus. Esse mundo, queridos, ele é permeado por uma superficialidade. As pessoas estão normalmente representando algo de maneira teatral. As pessoas estão simplesmente vivendo algo para representar-se. Essa é uma das características do mundo que trata tudo com superficialidade, do mundo passageiro. É tratar com superficialidade, é tratar com engano, é esconder as coisas das pessoas, é sempre estar representando um papel. Então tudo isso tem a ver com quem está diretamente ligada a esse mundo físico, materialista, material simplesmente. Tudo isso é suportado pelo pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44, o Senhor Jesus expõe essa verdade de que o diabo, o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade, ele é o pai da mentira. Quando ele fala daquilo que lhe é próprio. Essa mentira que o diabo está sempre colocando para fora através do sistema do mundo, ela cria um ambiente superficial, cria um ambiente de representação teatral, ela cria um ambiente de engano, ela cria um ambiente onde as pessoas precisam esconder quem são, para que possam então fazer parte de uma sociedade superficial. E quando alguém aparece dizendo alguma verdade, alguma coisa diferente, as pessoas tratam logo de acusar como se fosse um louco verdadeiramente, para que essa pessoa ela se enquadre naquela superficialidade que as pessoas estão vivendo. Essa é a característica do mundo. O mundo está sempre vivendo dessa forma. O diabo está sempre fomentando essa mentira, porque ele é o pai da mentira, para que esse engano continue na mente das pessoas. Para isso, nós precisamos quebrar esse ciclo de superficialidade, de representação teatral, de ficar escondendo as coisas, de ficar com medo daquilo que as pessoas estão pensando, de ficar dentro desse engano, desse engodo que o mundo tem lançado sobre a nossa vida. E quebrar não é tão fácil assim. Mas existe uma ferramenta de Deus que o Senhor sempre está falando em sua palavra, que é justamente uma ferramenta poderosa que constrói o caminho para a nossa alma. O diabo sabe que se ele manter as pessoas dentro da superficialidade do mundo,
que se manter dentro do engano, escondendo, representando como se fosse realmente um ator na vida. As pessoas que estão fazendo isso, eles não vão conseguir acessar a sua alma e da sua alma a Deus. Por isso, ele fica mantendo as pessoas dentro desse joguete, dentro desse tecido de ilusão que ele coloca sobre a vida das pessoas. Isso faz com que a vida fique confinada, fique cercada, dentro desse mundo de ilusão, dentro desse mundo superficial, de esconder as coisas, de estar sempre representando um papel, dentro de engano, enganando e sendo enganado, enganando a si mesmo, dentro de um relacionamento muito superficial com Deus, religioso e pequeno. Por isso, querido, dentro desse confinamento, dentro dessa cerca, as pessoas não conseguem descobrir um caminho, ou seja, desaprender. Parece que esse confinamento é o todo da vida, e todo mundo tem que lidar assim, no trabalho, em casa, representando um papel como marido, como filho, como pai, representando um papel na empresa. Então nós temos que estar sempre fazendo essa representação, e essa representação parece que é o tudo da vida. A vida é assim, as pessoas estão vivendo dessa forma, e dessa forma a vida vai prosseguindo, mas estão confinadas e desaprenderam o caminho que Deus traz. Mesmo conhecendo a informação, não conseguem colocar ela para funcionar de maneira verdadeira e profunda. E nós precisamos quebrar esse ciclo de derrota na vida das pessoas, meus queridos. Por isso, eu quero compartilhar com você o que está escrito lá em João, capítulo 4, versículo de número 23. A conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana. Lá está escrito assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Quem o Pai procura? Os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós começamos a construir o caminho de volta para dentro do nosso ser profundo, da nossa alma imortal, dessa parte eterna que Deus criou em nós, querido, quando nós começamos a lidar com a verdade. O Senhor Jesus Cristo fala sobre a verdade aqui. Ele fala também em João capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala também em João 8,32, que conhecereis a verdade vos libertará. Então Ele está sempre lidando com essa ferramenta. É uma ferramenta que não é algo esporádico em sua vida, específico, pontual, mas é algo que faz parte continuamente da sua vida. Fez parte continuamente em todo o tempo que ele esteve aqui nessa terra. Ele sempre lidava com a verdade, doa o quanto doer, não importa aquilo que vai acontecer, sempre lidando com a verdade, querido. Verdade para quê? Verdade para consigo mesmo, verdade para com Deus, verdade para com as pessoas, verdade para com as situações da vida. O inimigo sempre vai andar no caminho contrário, querendo lançar mentira e criar um tecido de ilusão em todas essas áreas que eu acabei de falar para você, para que você viva uma vida superficial em todas elas. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixa claro que o Pai está procurando aquele que lhe dá com a verdade. Uma vez lidando com a verdade, você chega ao seu espírito, a parte mais profunda que nós estamos falando aqui, a sua alma é profunda, o seu ser profundo, e dali você vai adorar ao Senhor de maneira poderosa, e Ele vai aceitar e Ele vai estar com você. É um caminho a ser construído novamente, querido. Mas a verdade, lidar com a verdade para as pessoas que estão sempre lidando com aquilo que é superficial, enganoso, mentira, escondendo, representando papéis, isso traz medo. Sempre que nós vamos lidar com a verdade, parece que nós vamos ter alguma consequência negativa. Mas isso é mais uma mentira que o diabo nos conta, querido, para que a gente deixe, por causa do medo, a verdade de lado, ou conte uma meia-verdade e continue desenvolvendo essa teatralidade, esse papel de representação nesse mundo, e sofrendo na nossa vida, trazendo sofrimento para as pessoas que estão ao nosso lado, e
deixando o sofrimento, né, como legado para as pessoas que virão na nossa descendência. Mas quando você consegue quebrar esse ciclo em Deus e lidar com a verdade, você quebra esse medo em Deus e você começa a lidar com a verdade, você então consegue ir resgatando o seu valor em Deus, você consegue resgatando a sua identidade, você consegue resgatar a sua alma profunda e de lá se conectar, adorar o Pai verdadeiramente em espírito, assim que o Pai procura. O Pai está pronto a se conectar àqueles que lidam com a verdade em espírito profundo. Agora nós precisamos ser essas pessoas, esses adoradores que se conectam ao Pai pela verdade. Comece sendo verdadeiro consigo mesmo. Se até hoje você não consegue ser verdadeiro com as situações da vida, se você precisa necessariamente representar um papel diante das pessoas que você convive, se isso é difícil demais, não comece do lado de fora. Eu sempre digo, comece do lado de dentro, no seu interior. Comece sendo verdadeiro consigo mesmo, né? Quando você é verdadeiro consigo mesmo, você tem a oportunidade de ser verdadeiro com o Pai. Isso leva tempo, isso precisa-se de tempo de qualidade, investimento, reflexão dentro do seu coração, da sua mente. Encontre a sua verdade, queridos, encontre quem você realmente é, entregue essa pessoa, esse ser a Deus. Quando você começa este movimento, o medo ele vai se desfazendo dentro de você, de maneira que a coragem vem sobre a sua vida, porque a sua fé aumenta, e então você vai conseguir ser verdadeiro com as situações que você está passando e também com as pessoas que estão ao seu lado. Eu quero deixar uma sugestão para você: lide sempre com a verdade. Ela é o caminho que constrói, ela é a ferramenta que constrói o caminho em direção à sua alma e da sua alma para Deus. Comece lidando com a verdade consigo mesmo. Seja verdadeiro com você e você vai ter a oportunidade de ser verdadeiro com Deus, com as situações, com as pessoas ao seu lado. E isso vai começar a desenvolver um ciclo de bênção sobre a sua vida. Porque lembre-se, mesmo que o diabo implemente, fale do medo para você, olha, lidar com a verdade, falar a verdade vai te trazer alguma consequência negativa e você começa a ficar com medo. Lembre-se que Jesus ele sempre falou sobre a verdade. Dessa forma ele viveu e dessa forma ele passou para nós vivermos, e dessa forma é que nós conseguimos acessar a Deus de maneira profunda. Quem não consegue ser verdadeiro consigo mesmo nunca conseguirá acessar a Deus de maneira plena. Por isso, comece sendo verdadeiro com você e que Deus abençoe a sua vida e abençoe a vida da sua família.